Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, onde eu estou fazendo uma série de vídeos a respeito de uma linguagem de programação que chama SOL, uma linguagem de programação em português brasileiro acentuado, na qual você pode usar aí no seu dia a dia. Se você tem acompanhado meus vídeos, eu tenho falado das funcionalidades nativas da nossa linguagem. E aqui eu mostrei funcionalidades simples que eu já tinha comentado em outros vídeos, só que eu trabalhei um pouco mais com elas. E foram essas funcionalidades que nós usamos para construir nossa primeira calculadora ali. Agora eu vou dar continuidade a esse assunto e mostrar outras funcionalidades que você pode usar aí na sua linguagem SOL. A primeira é uma funcionalidade chamada selecione, tá bom? E o que essa funcionalidade ela faz? Ela retorna o valor, não, a quantidade dos argumentos passados, ou, ela tem duas funcionalidades, tá? Ou ela concatena os argumentos a partir de um índice, tá bom? Vamos lá. E como que eu faço isso? Se você quer usar a primeira funcionalidade dela aqui, você precisa de passar como primeiro argumento uma cerquilha. E depois da cerquilha, você vai colocar o nome. Você pode colocar qualquer coisa aqui nos argumentos, mas eu vou colocar o nome de alguém. Que é o seguinte, eu vou colocar o João Ferreira de Almeida. Almeida. Aí eu vou colocar da Silva Santos Júnior, tá? É o nome do nosso caboclo aqui, tá? Beleza. Ele só vai retornar o valor, então nós precisamos usar a função exiba aqui junto com ele, tá? Ele não imprime sozinho, ele retorna só o valor, então nós precisamos usar a função exiba. Aí vamos ver. Foi passado 6 argumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foram passados 6 argumentos a partir da nossa cerquilha aqui, tá? Após, na verdade, após a nossa cerquilha. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ótimo. Se eu tirar essa cerquilha e colocar um número, eu quero o número 3. Então, o que ele vai fazer? A partir do índice 3, 1, 2, 3, ele vai exibir meus outros valores concatenados. Então, 1, 2, 3, 4, ao de Almeida da Silva Santos Júnior. Tá? Então, quando eu uso cerquilha, ele faz a contagem após a cerquilha. E quando eu faço ele imprime a partir do índice que eu selecionei. Tá? Tem a diferença de a partir e após. Então, essa é a funcionalidade do nosso selecione. Você pode usar isso para caso você queira trabalhar com funções que retornam alguns dados e você queira exibir somente parte dos dados, por exemplo. Ou também você pode usar isso para montar alguns certos tipos de scripts, tá? Então, você pode, se você for um pouco criativo, você consegue usar bastante essa funcionalidade. Eu não uso muito, mas eu sei que ela existe, aí quando eu tenho oportunidade eu uso ela, tá? Temos aí agora a nossa função lance-erro. Vocês já viram eu errando algumas vezes aqui nos meus vídeos? E apareceu uma mensagem meio doida ali embaixo, né? Vamos entender o que é isso. Tem uma funcionalidade na nossa linguagem que se chama lance-erro. O que ela faz? Ela lança o erro. Então, eu aqui estou lançando um erro. E aí, quando a gente faz isso, vou colocar ali início sol, aparece isso aqui. O endereço do meu executável, tá? Aparece o arquivo em que esse erro foi disparado e a linha onde esse erro foi disparado. E a mensagem deste erro, tá? Aí o que acontece? Tem aqui um rastreamento de pilha. E esse rastreamento de pilha é porque o programa, ele vai, se você estiver rodando um arquivo dentro do outro, ele vai te mostrar
qual arquivo, em qual linha, chamou o outro arquivo para poder até chegar nesse erro, até chegar nessa função aqui. Nesse caso aqui foi uma função lance-erro que lançou isso aqui, tá bom? Então, quando nós ver mais sobre importação de arquivo, por exemplo, vocês vão ver esse rastreamento de pilha, ele crescendo bastante, porque um arquivo vai chamar o outro, um arquivo vai chamar o outro, e aí esse rastreamento de pilha vai tentar te dar a direção da onde foi que isso tudo começou, tá? Mas essa mensagem aqui, ela acontece por conta do da nossa função lance-erro. E é importante eu dizer para vocês que quando eu lanço erro, o meu programa para. Então, se eu vim aqui, ó, o meu programa ele é interrompido. Se eu colocar fim do programa, por exemplo, e colocar para rodar de novo, não vai aparecer o fim do programa ali embaixo, tá? Diferente de quando eu uso exiba para dar um aviso. Esse aqui, ó, quer ver, ó? Se eu colocar aqui, por exemplo, o exiba, veja que interessante. Aparece a mensagem de erro, mas não para o programa. Quando eu lanço o erro, ele interrompe o programa onde o erro foi lançado. Então, eu vou colocar aqui, interrompe o programa e exibe minha mensagem de erro com o rastreamento da pilha. No começo, você vai odiar esse rastreamento de pilha, você vai odiar esse tipo de mensagem aqui, mas depois você vai ver que ele é bem intuitivo se você aprende a lidar com ele, e quando ele aparece certinho assim, quando as pessoas sabem lançar um erro legal, você consegue fazer depuração bacana aí do seu programa. E para fazer uma depuração bacana, nós temos a nossa função chamada affirm. E o que ela faz? Bom, a nossa função affirm, ela recebe 2 argumentos, tá? O primeiro argumento é uma expressão que pode ser verdadeira ou não. Eu vou criar uma variável aqui chamada expressão, tá? E a minha expressão é que 2 mais 2 é igual a 4, tá? Essa aqui é a minha expressão. E eu vou colocar essa expressão aqui, tá? E aí, o que acontece? Se a minha expressão ela for correta, o meu programa ele vai retornar verdadeiro. Lembra que quando algo retorna, ele não exibe. Então, eu preciso da minha função exiba aqui, caso ele retorne o verdadeiro, ou eu preciso fazer outra verificação, caso retorne o verdadeiro, tá? Se ele não retornar verdadeiro, ele vai disparar um erro da minha mensagem aqui, expressão falsa, tá? É isso aqui que o nosso programa faz. Então, se eu chamar início sol aqui, por exemplo, ele está exibindo o nosso verdadeiro aqui, tá bom? Ele está exibindo o nosso verdadeiro. Essa expressão falsa é que eu podia fazer até assim, ó. Calma aí, só deixa eu colocar aqui para vocês. Retorno e erro, tá? Vou colocar aqui. E aí eu só coloco para exibir o retorno. Então, pronto, assim fica melhor, tá? Aí o que acontece? Se a minha expressão ela for falsa, então eu vou tirar esse igual a 4 e vou colocar diferente de 4. Olha que interessante. O meu programa ele quebra, tá? Então, essa variável, não, essa função aqui, ela tem 2 retornos, tá? Ela retorna a mensagem de erro e ela retorna se a expressão ela é correta ou não. Se a expressão ela for correta, ela retorna verdadeiro. Se a expressão for falsa, ela lança um erro, tá? E como essa função ela faz isso? Uma coisa que eu não mostrei para vocês é que se eu tiver função, eu acho que na verdade eu falei sim na verificação. No episódio que eu falei lá sobre retorno, eu disse, dá para você retornar 2 valores, tá? Retorne. Você consegue retornar, por exemplo, verdadeiro, ou você consegue retornar uma mensagem aqui de verificação. Você consegue fazer isso e para capturar isso, você lança como se fosse 2 variáveis, né? Retorno e mensagem aqui. E aí você chama a verificação. E aí cada um vai estar verificação. E cada
cada um vai receber de acordo com o retorno, tá bom? Mensagem de... Eu acho que eu não mostrei isso em retorno, então eu estou mostrando agora. Você pode fazer isso aqui, que é o que a nossa função affirm faz. Basicamente, lá dentro, o que ela tem é um se expressão e coloca aqui, então, retorne verdadeiro, se não, lance. Aí. Vou colocar aqui expressão e mensagem. Vou colocar aqui. Pronto. E se não, lance erro. Mensagem. É basicamente isso aqui o que a nossa funcionalidade affirm ela faz. Ela recebe uma expressão, uma mensagem, faz uma verificação com si, retorna verdadeiro e a mensagem, ou ela lança um erro. É basicamente isso que ela faz por debaixo dos panos, tá? Então aqui eu vou colocar que verifica uma expressão, se a expressão for falsa, ela lança um erro. Agora, eu vou apresentar para vocês uma das funcionalidades que pode ser a mais querida de vocês daqui para frente, tá? É uma funcionalidade chamada chame protegido. O que eu tenho feito até agora, mostrado para vocês até agora, é que lançar um erro para o nosso programa, tá? Lançar erro para o nosso programa. Mas vamos supor que você pegou uma biblioteca aí que lança erro caso a verificação ela estiver incorreta. Mas no seu programa você quer aproveitar da verificação, mas você não quer aproveitar do erro. Você não quer que seu programa pare porque você vai tratar esse erro de outra forma. O que você vai fazer? Bom, você vai usar nossa funcionalidade aqui chamada chame protegido. E aí dentro dela você vai ter uma função, tá? Anônima. O primeiro argumento aqui é uma função anônima, tá? E dentro dessa função anônima, aí sim você vai lançar o seu erro aqui ou fazer a sua verificação que lança erros aqui, tá bom? Então, estou lançando erro. E isso por si só, veja que interessante. Se eu rodar aqui, não acontece nada. Porque está rodando aqui dentro do nosso chame protegido, certo? Mas aí, o que eu faço com isso, Anildo? Bom, você vai fazer a mesma coisa aqui, ó, retorno, erro, e vai dar o igual chame protegido. E aí você vai exibir o seu retorno e seu erro aqui. Tá? É isso aqui que você quer fazer. Então você vai lá, inicia o sol, olha lá, retorno, falso, não existe retorno. Erro, foi lançado um erro na linha 52, que está dizendo estou lançando um erro. Se eu colocar um retorno verdadeiro, por exemplo, lancei um erro, mas retornei verdadeiro, vamos ver? Falso, porque lembra daqui que aqui não quebra, depois do negócio aqui, depois da nossa função lance erro, ela quebra. Então o que a gente precisaria fazer é só lançar erro aqui, ó. O verdadeiro, na verdade, né? Você pode fazer o quê? Bom, você pode colocar aqui um affirm. Essas duas funcionalidades, elas trabalham junto. Por quê? Aqui você vai colocar sua expressão e aqui você vai colocar sua mensagem de erro, certo? Aí nós vamos fazer assim, ó. 2 mais 2. É o que eu estou usando sempre, né? 2 mais 2 é igual a 4? Se for, vai retornar positivo, certo? Se for, vai retornar positivo. Se não, nós vamos dizer conta, não, o resultado está errado. Vamos lá, colocar aqui. Tá? Então, clear aqui e botar para rodar. Veja, só retornou verdadeiro. Até o meu erro aqui retornou verdadeiro. Tá vendo? Não está retornando outra coisa.
Mas se eu colocar diferente aqui, ó, de 4, pera aí. Diferente de 4, tá dizendo o quê? Ó lá, tá retornando falso e tá colocando minha mensagem de erro. Só que interessante é que se eu colocar exiba fim do programa, esse chame protegido mais afirme não quebra o meu programa, não interrompe o meu programa. O chame protegido, ele de fato, ele protege o meu programa de ser interrompido, certo? Então eu posso lançar erros aqui dentro ou colocar funções perigosas aqui dentro, né? Então o que ele faz? Bom, ele isola uma funcionalidade, tá? É isso que o meu chame protegido ele faz. Ele isola uma funcionalidade ou isola uma funcionalidade para não interromper meu programa. É isso o que ele faz aqui. E vocês viram que quando ele faz isso, pera aí, ele também dá parte do rastreamento de pilha, porque ele fala o arquivo que foi executado e a linha que foi executada. Logo, você pode tratar a mensagem de erro sem você precisar interromper o seu programa de fato. Isso aqui é parecido a um try-catch que algumas linguagens fazem, tá? Só que do meu jeito aqui, eu acabei traduzindo desse jeito aqui o que Lua faz. E Lua se não me engano, isso aqui é um pickall, que se chama, né? Que faz essa chamada protegida. E esse firme eu não lembro como é em inglês. Só que basicamente é isso. Você trata erros sem parar o seu programa. E com isso, você pode usar essas funcionalidades a mais para você vir aqui na nossa linguagem, ou na nossa calculadora, e até deixar ela mais robusta. Você deixa ela mais robusta, lança erro quando precisa parar o programa, não lança erro, né, quando não precisa parar o programa. Se você quiser só dar um aviso, você pode pegar essa mensagem de erro aqui. Eu estou imprimindo aqui embaixo o retorno e erro, mas você pode exibir, por exemplo, somente o erro. Você sabe que aqui, ó, no argumento, ele é passado, é, o nome do arquivo e é passado também a, a linha. Tem como você reduzir só pela mensagem. Então tem como você fazer algumas coisas aí para você deixar a nossa calculadora bem mais interessante, tá bom? Então nosso vídeo ele vai ficando por aqui. Essas foram mais algumas das funcionalidades e funcionalidades importantíssimas, tá? Importantíssimas. Isso aqui você consegue criar uma pasta de testes e testar suas aplicações, suas funcionalidades aí, suas funções, antes de colocar elas em produção, antes de mostrar seu código para o amiguinho e ele não quebrar na sua força, tá bom? Então, até mais. Depois eu vou continuar com outros assuntos.